11 horas e 52 minutos, os governadores detalham agora a reunião que tiveram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o ICMS. Quem fala agora é o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Vamos acompanhar. Ela está sendo muito nesse sentido de construir um relatório para apresentar de fato amanhã, como está proposta do relator. Então, o que os governadores... Pergunta, questionamento dos jornalistas que estão nessa coletiva que eles deram logo após, que eles estão dando, né? Aliás, logo após esse encontro com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e também o relator do texto do teto do ICMS, Fernando Bezerra. Vamos ouvir. O Senado entenda que nós estamos no meio do exercício fiscal e que é natural que, se isso ocorrer, nós precisamos mexer na lei de responsabilidade fiscal para que os governadores e prefeitos não incorram em ações de improbidade. Segundo ponto, as compensações necessárias para que a gente também mantenha o princípio da boa gestão fiscal do Brasil e outras ações. Então, essas propostas estão colocadas para o relator aqui no Senado, que vai dialogar, inclusive, com os senadores e com a Câmara para a busca de um consenso em relação à aprovação final do projeto. Então, a proposta dos estados é a compensação com os dividendos da Petrobras para compensar as perdas do PLP 18, é isso? Fala aí, Boi. Primeiro, agradecendo aqui ao Senado por ter tomado a iniciativa de chamar os governadores, abriu a agenda ontem, abriu hoje, para ouvir as preocupações dos governadores. Todos os brasileiros, inclusive os governadores, querem a redução dos preços, querem a redução da inflação. O problema trata-se de escolher qual o caminho mais eficiente, mais eficaz de se alcançar esse objetivo. E o que nós verificamos ao longo dos últimos anos é que este caminho só leva ao aumento da margem de lucro das empresas. Este caminho escolhido não trará o benefício para o cidadão, para aquele cidadão que precisa do combustível para trabalhar, para transportar alimentos. O que nós vimos, até porque o ICMS está congelado. O governador de São Paulo deu um exemplo em relação ao diesel. Tem quantos meses congelado? 7 meses. 7 meses. Quando congelou era 4,90. Hoje está em 7. Essa diferença foi para o bolso de quem? O consumidor se beneficiou? Não. Foi congelado há 7 meses e saiu do preço de 4,90 para 7. O consumidor está pagando mais. E quem ficou com essa diferença? A Petrobras, a distribuidora e os postos de gasolina. Incorporaram toda a diferença como margem, como lucro. Nós estamos falando de 48 bi de lucro da Petrobras em 3 meses. Ou seja, está tirando o dinheiro das pessoas pobres que usam o carrinho para transportar o alface, o tomate, para dar lucro, que nunca aconteceu na história do Brasil, da história da Petrobras. 48 bi em 3 meses. Projetado no ano, nós estamos falando de 150 bi de lucro. Então, qual é a lógica aqui? É tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, do pagamento dos policiais, dos professores, para aumentar ainda mais o lucro dos postos de gasolina, das distribuidoras e da Petrobras. Na Europa, como é que se faz? Vamos olhar a Inglaterra e outros países. Lá, quando companhias de petróleo têm lucros excepcionais, como eles classificam, você cria uma contribuição especial sobre esse lucro extraordinário para aplicar mais dinheiro em saúde e educação. Aqui nós estamos fazendo o inverso. Nós estamos tirando o dinheiro da saúde e da educação para aumentar ainda mais o lucro extraordinário. As importadoras de petróleo nunca ganharam tanto dinheiro no Brasil. Quem importa petróleo, gasolina, diesel, nunca ganhou tanto dinheiro nesse país. Dono de postos de gasolina nunca ganhou tanto dinheiro. A Petrobras nunca ganhou tanto dinheiro. Então, o que nós estamos alertando é que o objetivo, que parece louvável, é louvável, de reduzir o preço, não será alcançado. E vai se provocar uma grande crise fiscal nos municípios, nos estados, e o benefício não chegará à ponta. Então, o que é que nós apontamos? Por exemplo, já que o governo ficou com 20 bi
o governo federal ficou com 20 bi do lucro da Petrobras, só em 3 meses. Então, este dividendo de 20 bi poderia ser utilizado para compensar o dinheiro para pagar o salário dos médicos, dos enfermeiros, dos professores, dos policiais, que sairão da conta dos estados. Então, é disso que nós estamos falando, está se escolhendo no caminho errado, como o governador de São Paulo disse. Quem é responsável pelo preço de combustível no Brasil? É a política econômica federal e é a Petrobras. Nenhum governador tem capacidade de intervir na Petrobras ou de intervir na produção de gasolina e petróleo. Então, nós queremos preços menores. O que nós não queremos é fazer o Robin Hood ao contrário. É tirar dos pobres para aumentar o lucro dos donos de distribuidoras de postos de combustível e o lucro da Petrobras. É isso que nós estamos questionando, porque o caminho está errado. O caminho para resolver e baixar o combustível não é aumentar o lucro da cadeia produtiva de petróleo e de gasolina. Mauro. Muito bem, nós estávamos ouvindo o governador do estado da Bahia, Rui Costa, do PT. Antes dele falou também o governador Rodrigo Garcia, aqui do estado de São Paulo, do PSDB, após este encontro dos senadores com os governadores do estado para tratar do ICMS, que é um imposto cobrado nos estados, que pode ser também uma das fontes, ao ser zerado, para reduzir o preço dos combustíveis. Para analisar esse assunto, vamos conversar com o Gustavo Uribe e também com a Basília Rodrigues, nossos analistas que já estão aqui a postos. Bem, como a Basília falou agora há pouco, vou começar então com o Uribe. Quando eu estava escutando aqui, Uribe, o governador Rui Costa falando, entre várias frases que ele falou, me chamou a atenção uma delas assim, que a Petrobras nunca ganhou tanto dinheiro. Se eu tivesse com os olhos fechados e não conhecesse a voz ou a aparência do governador, eu diria que até o presidente Jair Bolsonaro já disse a mesma coisa. Os extremos estão mais próximos do que a gente imagina, Jair. Exatamente. Diante dessa situação, o discurso é o mesmo, mas às vezes o sentido pode ser oposto no resultado. O que a gente pode entender disso? Olha, inicialmente, bom dia a todos, bom dia Basília, bom dia Jair e bom dia Marcela. Realmente os extremos estão mais próximos do que pensamos e não há solução fácil. Se tivesse uma solução fácil, nós já a teríamos. É por isso que você tem uma discussão de todos os lados, de equipe técnica, oposição, para se chegar a um consenso. Mas o que a gente tem visto é que ninguém quer fazer caridade com o seu próprio chapéu, sempre com o chapéu alheio. Então o governo federal quer utilizar os recursos do ICMS, porque ele argumenta, e com razão, que com o aumento da inflação, você teve um aumento da arrecadação dos estados e, portanto, eles têm dinheiro em caixa. Mas, ao mesmo tempo, os governadores argumentam que a Petrobras também teve um aumento com o barril de petróleo, foi de 1000%, segundo o levantamento feito pela CNN Brasil, e que você teve um aumento muito grande dos recursos destinados ao Tesouro Nacional. Rui Costa propõe que você utilize os dividendos da Petrobras, inclusive, para que você consiga ressarcir os estados para o pagamento de saúde e educação, que devem cair quando você coloca o teto do ICMS. A grande questão é que você tem uma grande dificuldade neste momento, que é tentar chegar na bomba. E cada vez mais a defasagem do preço dos combustíveis está altíssima. Hoje, acabei de ver aqui um balanço da Abicom, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. A defasagem da gasolina do litro, a média hoje, é de 17%, do diesel é 16%. Ontem era de 15 e 13. Cada vez mais o cenário internacional está instável, então o barril de petróleo está aumentando, o dólar está valorizando e não há uma solução fácil em curto prazo. Então o governo federal propôs esse pacote, é uma espécie de saída do fim do túnel. Vai ser efetiva na bomba de gasolina? Provavelmente não deve ser muito efetiva, porque a perspectiva para o diesel no segundo semestre é a pior possível. Você tem perspectiva de falta de diesel no mercado brasileiro, você tem o aumento do consumo de diesel na Europa por causa do inverno e também da utilização pelos caminhoneiros, porque você tem o escoamento do plano safra, que é a safra de verão, que é a maior do país, de soja e milho para os portos brasileiros. Então o cenário não é nada positivo, por isso que tenta-se chegar a um consenso. A questão é saber se esse consenso pode ser efetivo na bomba. O que apontam, pelo menos todos os prognósticos, não. Você precisa de uma medida um pouco mais enérgica. E para ter essa medida enérgica, é necessário dinheiro do governo federal e dinheiro dos governos estaduais.
Né? O problema é achar esse dinheiro, né? Onde que ele está? Agora, Basília, o governador da Bahia, Rui Costa, falou, né, que o objetivo, né, que obviamente quer reduzir o preço dos combustíveis, ele é louvável, mas do jeito que está posto, né, do jeito que eles estão discutindo, não vai ser alcançado e que vai ter uma crise fiscal muito grande para os estados se isso for feito do jeito que está, né? Porque ainda depende, né, se de fato o governo federal vai conseguir ajudar, vai depender daquela PEC que vai ser ou não aprovada, que tem todo um processo para que ela seja aprovada, demora, né? E para compensar os estados nessa perda de arrecadação. Então, é uma discussão difícil que a gente fica até na dúvida se de fato eles vão conseguir apresentar o texto hoje à tarde, né? Pois é, olha, o texto pode até ser apresentado, aprovado também é outra dificuldade que a gente pode observar aí pelos discursos. A fala dos governadores deixa muito evidente que a resistência permanecerá até o fim. Eles não vão permitir que o texto seja aprovado do jeito que está. E se ainda assim sair, né, se houver o convencimento dos senadores e depois na Câmara dos Deputados, haverá judicialização. Não tem como fugir do caminho da justiça aí, porque quando as contas, quando aquele encontro de contas entre os cálculos dos governos locais e do governo federal não está batendo. Os secretários de Fazenda dizem que haverá perdas na ordem de 100 bilhões de reais. O governo se coloca assim como alguém que está tentando resolver o problema, dizendo vou investir 40 bilhões de reais na solução deste problema. Então, como é que você vai tampar um buraco de 100 bilhões com 40, 50 bilhões? Está faltando dinheiro. O problema é esse, né? Como bem colocou o Gustavo Uribe. O governador da Bahia, Rui Costa, ele cantou a pedra, né? Ele diz: o benefício não chegará à ponta. E isso é o que nós, jornalistas, analistas políticos, temos que mais bater na tecla, porque talvez a gente esteja falando aí da discussão de um projeto que parece ouro, mas no fim desse arco-íris a gente não vai encontrar esse pote. Então, algo que seja aprovado aqui e não vai fazer diferença na vida das pessoas. Os estrategistas de governo, do governo federal, dizem que a União já deu a sua contribuição nesse entendimento, né, para encontrar um entendimento ao abrir mão do PIS/COFINS. Então, um gesto já foi feito pelo governo federal dizendo que vai, então, zerar as alíquotas do PIS/COFINS. Tanto até uma operação do Uribe, há uma possibilidade de que o governo acelere a edição desse decreto para mostrar que não só se comprometeu, como já está materializando essa promessa com não a redução, mas zerar a alíquota do PIS/COFINS. E os governadores? Hoje, todo mundo ali com quem a gente conversou, do lado do governo, do lado também das cúpulas, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, bateram na mesma tecla. A gente precisa de uma resposta dos governadores, de um sinal dos governadores de que eles também estão imbuídos nessa ideia de resolver o problema do consumidor. Só que os governadores deixam claro, olha, resolver o problema do consumidor, vocês estão reduzindo a arrecadação dos estados e isso não vai chegar aos postos de combustíveis. Essa é a grande questão, né? Gente, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais.